E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A Flor do Cemitério. A moça que nos conta esse relato diz que quem conta, na verdade, esse relato é da mãe dela. E na casa onde ocorreu o relato morava na época os pais dela, ela e uma tia materna. A mãe dela conta que sempre ia no cemitério visitar o túmulo de uma outra irmã dela que havia se suicidado. E 2 anos antes do ocorrido, sempre que a mãe dela ia ao cemitério, no caminho até o túmulo da irmã dela, ela passava, obviamente, por outros túmulos. Mas dentre esses túmulos havia um que chamava muito a atenção da mãe dela, que era um túmulo que tinha flores em cima. Ele tinha tipo um jardinzinho em cima do túmulo. E ela diz que nessa época a mãe dela não podia ver uma flor que ela gostasse, que ela já queria catar uma muda. Né, mãe? Minha mãe é assim também. Pode ver uma florzinha que vai lá arrancar a muda, esteja onde estiver. Até aí tudo bem. A mãe dela continuou fazendo as visitas, né, regulares ao túmulo da irmã dela, mas nunca tirou os olhos daquelas flores encantadoras daquele outro túmulo. Até que um dia ela resolveu que ia parar naquele túmulo e olhar aquelas flores mais de perto. É que ela queria uma muda mesmo, né? Ela já estava com a intenção de pegar uma muda ali do túmulo. Só que daí a mãe dela foi lá, fez uma oração no túmulo, pediu para o falecido se ela podia pegar, ela queria uma muda da flor vermelha. Porque diz que a avó dela, a mãe da mãe dela, sempre diz que quando você quer uma coisa, você tem que pedir para o dono. Se desculpou ali com o falecido por estar levando uma muda daquela flor, tudo, mas levou. Levou para casa, plantou num vaso e a flor continuou linda ali naquele vaso por vários dias, ela nem murchou. Ela conta que nessa época ela era pequena, tinha 2 anos de idade. E ela e a mãe sempre viajavam com o pai. Sendo assim, a tia ficava sozinha em casa. E aí um dia eles chegaram de viagem, o pai deixou elas em casa e seguiu a sua viagem. E a noite chegou, estavam todos ali na sala assistindo TV e diz que a tia dela sempre falava que morria de medo porque diz que aquela flor era de cemitério. E nesse mesmo dia, a tia estava lá junto na sala com elas, quando ela olhou na direção da cozinha, que estava escuro, e aí ela gritou para a mãe da moça que nos conta esse relato, gritou para ela, Vânia do céu! E a mãe disse que virou e falou, o que foi, Ju? Daí a tia contou para a mãe que viu 2 pernas correndo em direção à flor e sumiu ali a hora que chegou perto do vasinho. E contou ainda que essas pernas não tinham o resto do corpo, era só as pernas mesmo que ela viu correndo em direção ao vaso da flor do cemitério e sumiu ali perto do vaso. Diz que formava meio que um degradê com a escuridão da cozinha, sabe? Então, as pernas era nítido, só que aí ia ficando escuro, escuro, escuro com a escuridão da cozinha e não se via mais a parte de cima das pernas. A mãe dela conta que depois que a tia disse, né, relatou essa visão, as 2 ficaram muito assustadas e rezaram muito. Até que a mãe dela tirou aquela flor de dentro de casa, deixou lá fora do lado do muro. Não contente, no dia seguinte ela pegou o vaso de flor e levou até o túmulo de onde ela pegou a muda. E pediu 1000 desculpas por ter pego a muda daquela planta de lá e disse que nunca mais pegaria a flor de lugar nenhum. Bom, depois desse relato diz que a mãe dela perdeu até o gosto por flores. Mas ela ainda gosta de algumas que são dadas pelos vivos. E ela diz ainda, Deus que me livre e guarde de pegar flor de cemitério de novo. E diz que já tem até alguns anos que ela não vai mais ao cemitério. O negócio aqui é cuidado, é melhor não trazer nada de dentro do cemitério, não é? Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A menina que mora no teto. A moça que nos conta esse relato tem 30 anos e mora no Rio Grande do Sul. E ela tem uma filhinha
que tem 6 anos hoje, mas na época do relato tinha 2 aninhos. Ela conta então que um domingo à noite, após voltarem da casa dos sogros dela, a filhinha dela estava super agitada, porque tinha dormido o caminho inteiro, dormiu no carro, né? Chegou em casa toda, cadê sono, né? Cadê? Agora estava lá agitada. E aí, para distrair e cansar um pouco a criança, ela e o marido começaram a brincar de esconde-esconde com ela. Aí um ia se esconder e o outro ia com ela para achar quem estava escondido. Aí na vez da mãe dela, a moça que nos conta o relato, se escondeu embaixo da coberta e ela foi lá, encontrou a mãe debaixo da coberta e eles ficaram deitados lá e começaram a brincar os 3 na cama. E aí a filhinha dela, acho que cansou um pouquinho, cansou da brincadeira, pegou a chupeta e colocou na boca. Na verdade a chupeta estava na sala, então ela se levantou, a menininha foi até a sala, pegou a chupeta e voltou para deitar na cama. Aí subiu, deitou no meio dos 2 ali na cama e já com a chupeta na boca, que ela chama de Bibi. Aí de repente ela virou para a mãe dela e perguntou: mamãe, você quer o Bibi? Ofereceu para a mãe. E a mãe respondeu que não. Aí ela virou para o pai e falou: papai, você quer o Bibi? E o pai também falou que não. Então ela olhou para o teto, sorriu e falou: e tu, quer meu Bibi? Aí ela sorriu de novo e colocou a chupeta na boca. O pai e a mãe se olharam sem entender nada e perguntaram para ela para quem que ela estava oferecendo o Bibi. E ela respondeu que era para a menina que mora no teto. Misericórdia! Bom, ela diz aqui que sempre acreditou em espíritos e também sempre teve muito medo, e a partir desse dia eles passaram a vivenciar muitas coisas. E ela conta que tem muita história ainda a relatar. Esse daqui foi o primeiro porque foi a partir daí que começou. E ela diz que faz uns 2 meses que descobriu que ela e a filha são médiums. Apesar que diz que por ela ter 6 anos, né, a filha dela, e diz que até os 7 anos isso é comum. Porém, ela conta que eles passaram por vários médiums e todos disseram que a garotinha vai continuar com isso pelo resto da vida, que ela é muito sensível. Inclusive, a mãe dela foi instruída a estudar muito para ajudar a menina com essa mediunidade e para ela também trabalhar a mediunidade dela, para que consigam viver melhor, né, e aprender a lidar por tudo que elas passaram. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. Certo. Fui para outra dimensão ou só foi um sonho? Vamos ver. Olá, Anne e Matheus, me chamo Fulana e venho trazer o meu segundo relato. Ai, fiquei muito feliz quando vi que o meu primeiro relato foi lido e contado por você. Quase infartei, mal pude acreditar. Bom, Ana, como falei no relato anterior, sempre acreditei e tenho muito interesse sobre o sobrenatural. E para falar a verdade, eu sou um pouco obcecada por 7 além e por outras dimensões. Sempre tento saber mais sobre esse tema. Bom, se houver nomes, já estarão todos trocados. Pronto. Agora sim, vamos ao relato. Ok. Eu sempre tento saber mais sobre esse tema até que então algo aconteceu comigo. Bom, eu sempre tenho o costume de acordar pela manhã e ver que horas são e voltar a dormir. E aconteceu o mesmo numa sexta-feira. Acordei ainda sentindo muito sono, peguei o celular para olhar a hora e era exatamente 8h25 da manhã. Eu fiquei olhando por um tempinho a hora, até que me deitei novamente. Não me lembro de ter dormido, só fechado o olho, sabe? Ter apenas fechado os olhos e como num piscar de olhos, eu me vi em uma escola. A escola era enorme, tinha escadas rolantes para subir para os outros andares.
Eu estava procurando a minha amiga. Não sei como, mas eu sabia que eu estava à procura dela. Em pensamento, eu falei: se eu e a Patrícia ficarmos em salas diferentes, eu tento encontrá-la depois. Lembro que após isso eu saí da minha sala e procurei por ela em todas as salas, até que cheguei em uma sala onde estavam todos os meus colegas da vida real. Em pensamento, eu me perguntava: ué, por que eu tô numa sala diferente se eu estudo com eles? Ainda sem entender, fui embora para casa. Eu estava com o celular em mãos e tentava mandar mensagem para Patrícia, mas eu não conseguia. Até que tentei tantas vezes que consegui mandar a mensagem e fui para casa dela. Quando ela abriu a porta, eu vi que a Patrícia era uma colega minha da escola na vida real que se chama Lorena. Eu me perguntava como podia ser possível. Era tudo tão lúcido. Quando entrei em sua casa, seus pais se aproximaram. O seu pai me olhava estranho e eu tentava ignorar isso, enquanto a mãe da Patrícia falava: filha, oferece comida para sua amiga, ela quer comer. A Patrícia negava, dizendo: não, ela não quer comer. Mas a mãe dela continuava insistindo para eu comer. Ela tinha um sorriso forçado, com um clima tenso, enquanto o pai da Patrícia só fazia observar tudo com um olhar estranho. Eu me via perdida em meus pensamentos, sem entender aquilo, então eu neguei a comida e assim eu fui embora da casa dela. Peraí. Cadê? Me perdi aqui. Então eu fui embora. Cadê? Eu neguei e fui embora da casa dela, mesmo sua mãe insistindo para eu ficar. Um tempo após isso, eu encontrei uma amiga e um colega de escola, que vou chamá-los aqui de Isobel e Brian. Isobel, não tem um desenho que nós chamamos Isobel? A P que estava falando para mim, Isobel? Quem que é? Enfim, vou chamá-los aqui de Isobel e Brian. Eles tinham me chamado para sair com eles. E enquanto andávamos pela rua, os caminhões que passavam pela estrada começaram a rapidamente flutuar, fazendo alguns movimentos. Enquanto eu ficava surpresa com o que eu via, e aos poucos os caminhões foram voltando ao chão, menos um que caiu em cima do muro de um estabelecimento. Então eu falei assim, surpresa: meu Deus, olha aquilo! O caminhão ficou preso! Como isso pode acontecer? Então a Isobel simplesmente falou: isso é normal aqui, sempre acontece. Ainda assim, eu continuava pensando como aquilo poderia ser normal. Então continuamos andando, assim passamos por uma casa feita totalmente de pedras e um pouco à frente havia um prédio todo constituído por vidro espelhado. E um pouco mais à frente paramos perto de uma loja que aparentava ser uma loja de pesca. Enquanto Brian entrava na loja, eu e Isobel esperávamos ele em frente à loja. Havia várias âncoras e coisas de pesca e peixes nadando na vitrine. Eu achava tudo aquilo tão familiar. Eu olhei para Isobel e falei entre dúvidas: aqui parece tão familiar, parece que eu já estive aqui. A Isobel sorriu e respondeu: você já esteve aqui, só não se lembra. Tudo ainda parecia muito confuso na minha cabeça. Como se eu já estivesse lá... como eu já estive lá e não me lembraria, né? Assim voltamos para casa, só que tudo estava diferente na rua onde eu moro. As casas eram diferentes, eram grandes. Minha casa ficava em um terreno bem amplo, mas a minha casa era pequena. E lembro que a vizinha ao lado me dava sempre dinheiro, sendo escondido do seu marido, pois ele não gostava de mim. O dinheiro era totalmente diferente do dinheiro da nossa realidade. Eu estava em frente à minha casa ajudando o amigo da Isobel, pois iríamos viajar. Ele guardava as coisas sobre uma moto. Eu olhava para o objeto onde iríamos...
Ele guardava as coisas sobre a moto. Eu olhava para o objeto onde iríamos levar as nossas coisas. Eu estava achando muito estranho, pois parecia muito com um recipiente de comida, sendo mais largo e comprido. Então eu falei para ele: "Você não acha melhor botar as coisas em uma mala?" Ele deu de ombros e respondeu: "Mas isso é uma mala." Eu ainda ficava me perguntando o que estava rolando ali. Então eu chamei a minha irmã e pedi a ela para avisar ao meu pai que eu ia viajar. Então, na hora que ela saiu para avisá-lo, eu simplesmente abri os olhos e voltei para a nossa realidade. Minha irmã acabava de acordar e já estava quase saindo do quarto. Então eu perguntei a ela: "Bia, que horas são?" E para minha surpresa ela respondeu: 8h25 da manhã. E eu me perguntei como? Como poderia ser 8h25 da manhã? Se antes de me deitar novamente era exatamente essa hora? Como a hora não passou, se eu sonhei tudo aquilo? Então, após contar para o meu amigo o que aconteceu, ele veio com a hipótese de eu ter ido para uma outra dimensão. Bom, não sei o que aconteceu. Ai, tá coçando minha garganta, meu nariz, sabe? Quero espirrar. Eu não sei o que aconteceu, mas ainda me pergunto como tudo aquilo rolou. E por que a hora não passou nada? E se realmente eu fui para outra dimensão? E por que... Aí... e por que aquela mulher insistiu tanto para eu comer aquela comida? Se eu tivesse comido, será que algo teria acontecido? Bom, desculpa, Ana, pelo relato longo, adoraria saber a sua opinião e a opinião dos assombrados. Um grande beijo e obrigada por ler meu relato. Um beijo para você, obrigada. Então, não sei, mas existem muitos relatos de pessoas que parece que vão para uma outra dimensão ao dormirem, ou ao se deitarem para dormir, ou aí você fica naquela, peraí, eu sonhei ou não? E esse lapso de tempo também, que no seu caso, tipo, o tempo não passou, e mesmo que se isso tudo fosse um sonho, teria que ter passado pelo menos alguns minutos ali, né? A gente sabe que os sonhos, eles ocorrem muito rápido, realmente. Então, 5 minutos de cochilo pode te render um sonho que na percepção de tempo nesse sonho, você, sei lá, passou uns 40 minutos, não sei bem. Mas tem essa diferença. Agora, a pessoa sempre tem essa percepção de que parece que não dormiu, parece que não foi bem um sonho, parece que aconteceu. E são detalhes e coisas estranhas. Tudo bem que sonho é estranho, mas são coisas que nos deixam encafifados. Não é? Vamos ver. Meu preto velho me acompanhou até em casa? É uma moça que nos conta, de 19 anos. A minha prima e uma amiga me chamaram para uma festa a umas 6 quadras da minha casa. Moramos todas no mesmo bairro. Então elas passaram aqui para me buscar e nós fomos. Chegamos lá, curtimos bastante, mas no fundo eu estava com um aperto no coração, sabe? Essa amiga é umbandista e digamos que eu tenho um pé na religião também. Ela disse que estava com uma coisa ruim no peito e eu disse que eu também. Quando deu umas 2h30 da manhã, minha mãe ligou e disse para eu ir embora, pois não estava se sentindo bem também. Misericórdias, vai embora. Então eu decidi ir embora. Pensei que iam me trazer até em casa, mas, na verdade, me deixaram na esquina da festa. Ótimos amigos os meus, né? Enfim, minha amiga umbandista me abraçou e disse que preto velho te acompanhe. E dei com a cabeça, né? Para chegar à minha casa, era só subir as 6 quadras em linha reta.
Eu, como sempre, só ando na rua sozinha de madrugada, cantando Ponto de Pombagira, pois me sinto mais segura. Então comecei a vir cantando os meus pontos, quando senti um frio surreal e um arrepio na espinha. Então meio que olhei para trás e vi um homem negro, de chapéu, barba branca, como a do Papai Noel, e uma roupa branca meio surrada. Apertei o passo e comecei a cantar meus pontos com mais força, e ele me seguindo. Quando cheguei na frente da minha casa, que fui tocar o interfone, ele parou, tirou o chapéu, segurou no peito e disse: "Suncê é minha filha, moça. Tô aqui para te proteger, pode ficar tranquila." Então eu toquei o interfone toda arrepiada e quando virei para trás de novo, ele não estava mais lá. No outro dia lembrei que estávamos em maio e que maio é mês de preto velho. Mesmo assim, fiquei com a pulga atrás da orelha. Só passou quando liguei o Wi-Fi e a minha amiga tinha dito: "Sei que chegou em segurança, nosso paizinho te acompanhou. Eu vi quando ele encostou em você. Te amo e dorme bem." Então tá, né? Oh, é proteção, então beleza, ufa. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. E vamos para o relato de hoje, que é este daqui. O Anjo da Morte Simpático. Olha só! Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana e você pode me chamar de Fulana. Eu sou de Fortaleza, no Ceará, mas hoje moro em São José dos Campos, São Paulo. Esse relato não tem nomes e aconteceu com as irmãs do meu avô em Fortaleza, nos anos de 1980. Meu avô, no ano de 1980 ou nos anos 80, não sei. Meu avô e todos os seus irmãos e irmãs sempre tiveram muito medo de morrer. Esse assunto é um tabu muito grande na minha família, dá um pânico em todos só de pensar nisso. Acontece que uma das minhas tias-avós estava internada num hospital bem conhecido de Fortaleza e estava muito doente. Ela estava muito mal mesmo. Uma de suas irmãs estava sempre com ela, como acompanhante, sempre estimulando para não falarem de morte, por mais que fosse evidente que ela não se recuperaria. Os dias foram passando e ela piorou consideravelmente, até que após muitos dias ela teve uma súbita melhora geral. Ela estava ótima, bem disposta, falante, com apetite. Foi um dia muito bom para as duas, que conversaram animadamente. Quando anoiteceu, elas apagaram a luz e começaram um soninho reparador. A tia doente na maca e a tia acompanhante na poltrona. Foi então que um homem abriu a porta com vigor, bateu 2 vezes as palmas e acendeu a luz, dizendo: "Vamos acordar, tudo bem? Em breve eu volto para te buscar, hein?" Num tom bem alegre e animado, muito jovial. As duas levaram um susto. A tia acompanhante levantou de súbito, ajeitou os óculos que caíam pelo rosto, né? Ajeitou o óculos, se recompôs e perguntou: "O senhor vai levá-la para onde?" Mas, tá. Ela se recompôs e perguntou: "O senhor vai levá-la para onde?" Só que o homem não estava mais lá. Ela olhou pela porta que ele havia deixado aberta e ela não viu ninguém no corredor comprido daquela ala. Foi então até o quarto ao lado, onde estavam 2 freiras enfermeiras, e perguntou a elas se haviam visto um moço que bateu palmas ao abrir o quarto em que elas estavam. As freiras se entreolharam, com uma cara um tanto tensa, e responderam: "Nós não vimos nada. Ele falou alguma coisa?" E ela contou o que o rapaz havia dito, e que logo em seguida ele havia sumido.
mas que tinha sido muito simpático. As duas só disseram que não estavam sabendo de nada. Ela ainda foi até a enfermagem e perguntou lá também, e a reação foi idêntica. Olhares trocados, uma certa tensão, mas ela sempre reforçava que o rapaz parecia muito bonzinho e simpático, que ela só queria saber para onde ele levaria sua irmã. Na realidade, a expectativa dela era de um exame ou uma consulta que fosse para dar alta, né? Já que ela havia melhorado muito. Mas na enfermagem também só disseram que não sabiam de nada, que não poderiam ajudar e que nada estava agendado para aquela paciente. A acompanhante então voltou ao quarto, apagou a luz, as duas fizeram suas orações, deram-se boa noite e dormiram. Quando acordou, ainda antes de amanhecer, reparou que a irmã estava diferente. Tocou em sua testa e estava gelada. Tomada de pavor, ela saiu correndo e gritando pelo hospital. A equipe foi até o quarto e constataram o óbito. A tia doente morreu dormindo, como um passarinho. Enquanto retiravam o corpo e faziam os procedimentos, uma das enfermeiras foi consolar a irmã, que chorava copiosamente. Ela dizia que a melhora havia sido tão grande que elas estavam certas que logo estariam em casa de novo. E a freira, que foi uma das que estavam no quarto ao lado na noite anterior, então contou o seguinte. A irmã dizia, ela chorava copiosamente e dizia que a melhora dela tinha sido tão grande que ela tinha certeza que ela ia melhorar e elas iam embora, né? Mas aí a freira contou o seguinte. Ela falou: aqui, nesse hospital, desde que foi inaugurado décadas atrás, conta-se que quando um paciente muito devoto vai falecer, um anjo vem anunciar. Ele sempre entra no quarto batendo palmas e avisa que voltará em breve. Gerações de funcionários já presenciaram. Todos aqui conhecem essa história. Nos relatos, ele está sempre alegre e animado. Penso que, como ele aparece alegre, o paciente será levado diretamente ao céu. Por isso o anjo já vem em festa. Ontem, quando você nos contou do homem que entrou no quarto batendo palmas, eu já imaginava o que aconteceria. Mas tenha certeza que sua irmã está no céu nesse momento. E essa visita do anjo foi uma grande graça que Deus lhe deu de possibilitar essa certeza. Bom, depois das palavras da freira, minha tia ficou realmente mais calma. Sua irmã era uma pessoa muito boa e devota, e ela realmente não merecia passar por todo o sofrimento que enfrentava com aquela doença. Estava no céu, com certeza. O medo que tinha foi se dissipando e ficou então só a saudade. Depois disso, minha tia soube de histórias muito parecidas de outras pessoas naquele mesmo hospital, o que comprovou aquela história da freira. Um grande beijo em toda a sua família, somos grandes fãs do seu trabalho. Um beijo para vocês. Muito obrigada por compartilhar conosco essa história. E eu já falei para vocês aqui, mas até o Matheus noticiou uma vez que num hospital, só que eu não vou me lembrar de detalhes, talvez vocês se lembrem melhor do que eu. Tinha um certo hospital onde tinha um gato. E eles diziam que se esse gato ficasse dormindo com uma certa pessoa que estava internada lá, tipo, o gato pegava mania de ficar com aquela pessoa. O gato ia lá, dormia com aquela pessoa, você podia saber que em breve a pessoa ia a óbito. E era assim, o gato, tipo, nunca errou ninguém. Errou, entre aspas. A hora que o gato começava a deitar junto com aquela pessoa, em breve a pessoa ia a óbito. Vocês lembram dessa notícia que o Matheus deu? Já faz uns anos, mas eu não lembro exatamente como nem onde era. Tinha um outro local que eles diziam que quando eu estava naquele local, e eles diziam que quando um urubu sentava na cruz da igreja daquele local,
alguém também ia vir a óbito. E parece, eu não sei se era coincidência, né? Vamos dizer, o urubu tava sempre lá. Mas aí quando alguém morria, a turma olhava lá pra cima e falava: ah, olha lá, o urubu tá lá, sei lá. Mas eu presenciei mesmo, uma semana a gente viu o urubu sentando lá, ou sentado na cruz da igreja. E aí alguém já falou: vixe, alguém vai morrer aqui. E ainda eu fiquei: ai gente, será? Credo, né? Pois naquela semana mesmo, a gente tava passando por lá e tava tendo um velório lá. Aí eu falei: não é que foi mesmo? Então, não sei, gente. Só que pelo menos esse anjo, né, era simpático. Então, ele chegava na boa. Agora, não sei, eu não diria, né, pode ser chamado de anjo, sim, mas não seria um espírito que trabalhava naquele hospital, do lado espiritual da coisa, encaminhando as pessoas para o plano espiritual. E ele era animado, às vezes até um enfermeiro, alguém que trabalhou, né, realmente em vida, ajudando as pessoas, né, na área da saúde, às vezes, né, alguém muito para cima, alguém muito do bem, e ele continuou trabalhando no mundo espiritual, só que levando as pessoas, encaminhando, né, todo animado, né, ele chegava batendo palma: vamos acordar, tudo bem? Em breve eu volto para te buscar, hein, sabe, assim, super animado, e a pessoa achando que ia para um exame, mas na verdade era pro lado de lá mesmo, vou te buscar para ir, mas é como a freira disse, como os relatos é sempre de alguém muito para cima, muito animado, muito simpático, presume-se que tá levando a pessoa para um lugar de boa, né, num lugar bom, né? Ele não vai falar: tô levando você pro inferno agora, nós vamos lá pro fogo eterno. Não, ele tava levando, provavelmente tá levando, encaminhando a pessoa. E ela falou outra coisa, que acontece em casos de pessoas devotas, seria isso, né? Acontece em casos de pessoas espiritualizadas, assim, não é todo mundo que tem esse relato desse espírito ou desse anjo aí, provavelmente levando as pessoas para o lado de lá. Muito interessante. Você conhece uma história parecida ou a história desse mesmo hospital aí que tem esse lance aí do anjo? Se tem uma história parecida, manda pra gente, deixa aqui seu comentário, sempre com respeito. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro. A moça que nos conta esse relato tem 27 anos e mora na Espanha, mas o relato que ela vai contar não é dela, e sim de uma senhorinha de 90 anos. Ela vai chamar essa senhora de Mariluz. Ela conta que trabalha fazendo companhia a essa senhora, então ela passa o dia conversando e olhando ela. E no dia 17 de dezembro agora de 2018, a senhora Mariluz relatou para a moça que nos conta esse relato um milagre da vida dela, e relatou com lágrimas nos olhos. Então, como a moça que nos conta esse relato comentou aqui, a dona Mariluz é devota do Padre Damião. É uma católica fervorosa e de muita fé, e mesmo aos 90 anos de idade, ela é muito lúcida. Então ela jura que essa história que ela contou é real. E as filhas dessa senhora, quando indagadas pela moça que nos conta esse relato, confirmaram que ela realmente a vida toda contou essa história. Bom, essa história aconteceu em 1960, ela não se lembra direito quando, ela só sabe que foi antes de Cuba ser comunista, porque ela conta que morou em Cuba antes disso por conta do trabalho do marido dela. E o relato acontece quando a filha mais velha da senhora Mariluz ficou doente. Na época ela tinha 3 ou 4 anos de idade. Mariana, a filha dela, estava com catapora, porém era uma catapora muito forte, acometeu o corpo todo dela. A pobre criança ficou muito mal, a febre não baixava, ela não conseguia comer nada, ficava só na cama. E ao passar os dias, nem a febre nem a catapora passavam, não iam embora. Então, o pior que pode acontecer a uma mãe aconteceu. Ela ouviu da boca do médico que Mariana não tinha mais muito tempo de vida, que ela estava morrendo. Não tinha mais o que fazer. Lembrando que isso foi na década de 60, a medicina não era como é hoje, né?
Mariluz chorou muito, pegou sua filha nos braços, levou para casa, esperando o pior acontecer. A sua filha morrer. Ela chorava muito, as suas vizinhas vinham ajudá-la com a menina, que naquela altura só tomava água. Ao cair da noite, Mariluz estava rezando a Deus e a Virgem de Fátima para que desse uma luz a ela. Quando, de repente, ela vira e olha do lado e viu na mesa uma revista católica que tinha na capa o Padre Damião. A dona Mariluz ainda conta que essa revista apareceu do nada ali, porque ela diz que não comprou essa revista e nenhuma vizinha deixou ali também, então ela não sabe como essa revista apareceu ali em cima da mesa do lado dela. E nessa revista contava a história desse Padre Damião, que nasceu em 1830 e quando adulto ele foi para uma ilha onde só tinha leprosos e ele foi para essa ilha para ajudar a cuidar desses leprosos. E ele acabou falecendo lá também com lepra. Ele acabou pegando a hanseníase, né? E acabou morrendo por conta da mesma doença que ele ajudava a cuidar. E por isso ele é conhecido pelos devotos como o Santo da Cura. Mariluz não pensou duas vezes. Ela recortou a foto do padre ali da revista, colocou dentro de um saquinho para proteger a foto, pegou o saquinho com a foto, colocou embaixo do travesseiro da filha dela e então ela começou uma novena ao Padre Damião. E então ela rezou muitas vezes, ela nem sabe dizer quantas vezes ela rezou ali até cair de exaustão. Ela se deitou ali ao lado da filha dela, na cama. E ali ela dormiu. E não sabe dizer que horas mais ou menos era, mas já era de manhã, quando ela acordou com uma mãozinha pequena tocando no braço dela. Quando ela abriu o olho e viu, era a filha dela, Mariana. E Mariluz, emocionada, olhou para a menina e perguntou se ela estava bem. E a pequena respondeu que sim, que estava bem e estava com vontade de comer peixe. Mariluz ficou tão feliz que foi chamar as vizinhas. Só que era um domingo. Ela queria comprar um peixe para fazer para a filha, que há tempos não comia nada, não comia nada, só bebia água. E agora ela queria comer peixe. Então ela saiu para procurar um peixe, embora fosse domingo. Então uma das vizinhas ficou cuidando da menina enquanto Mariluz foi atrás de uma peixaria e acabou encontrando uma peixaria que era de uma conhecida dela que estava meio aberta, porque a dona estava lavando a peixaria. Imediatamente ela contou ali a história da filha dela que não comia e tal, e agora ela estava pedindo por peixe. Então, prontamente, a dona da peixaria deu um peixe para ela. Ela nem cobrou pelo peixe. Ela ficou emocionada com a história que a dona Mariluz contou. E ela ainda disse que não sabe se tem no Brasil, mas o peixe era uma merluza. Acho que tem, porque eu compro no mercado filé de merluza. E com muito custo, Mariluz preparou o peixe e Mariana comeu com vontade. E ao passar dos dias, Mariana foi melhorando milagrosamente. Acabou que a notícia se espalhou pela vizinhança e agora, cada vez que uma criança ficava doente, eles chamavam a dona Mariluz para ir curar essa criança junto com o Padre Damião. E lá ia a dona Mariluz com muita fé e com muita alegria ajudar essas crianças. E ela jura de pé juntos que com a ajuda de Deus e desse santo, ela pôde curar várias crianças. Até em hospital ela foi curar uma garotinha uma vez. A dona Mariluz não sabe detalhar quais eram as doenças que ela ajudava a curar ali, mas parece que eram de todo tipo. E ela agradece a esse santo por toda a ajuda que ele já deu e carrega a foto dele em todo lugar que ela vai. E ela pediu para contar esse relato para poder ajudar outras pessoas também. E aqui ela manda algumas fotos desse santo Damião. Aparição de Nossa Senhora em Salvador. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Já falei, para não esquecer do like? Eu não sei, já falei, não se esqueçam do like. Pessoal, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Bom, na verdade, seria tem vários títulos este relato, tá? Vou falar todos.
Primeiro aqui, ó, obsessores, relato duplo, casos conectados. Outro título, obsessores, 2 vidas, 2 obsessores. E mais um aqui, ó, seria um obsessor acompanhando o meu pai? Não, na verdade esse daqui faz parte, é um relato duplo, tá? Então esse daqui não conta, esse faz parte, tá dentro do relato principal, são 2 relatos que talvez estejam conectados, como disse o primeiro título. Mas vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrado, sou a fulana e é um imenso prazer estar novamente com vocês. E finalizo este relato em 13 de maio de 2022, uma sexta-feira 13, #amo. Trago hoje 2 relatos, sendo um meu e outro do meu pai. Entretanto, há algumas semelhanças entre ambos. Eventuais nomes e locais estarão trocados. Beleza, então o primeiro relato, agora sim, seria um obsessor acompanhando o meu pai? Como já explanei brevemente em um dos relatos que enviei e já lido por você, eu tive durante toda a minha vida, especialmente na infância, contato com benzedeiras e todas foram anjos enviados por Deus. Digo inclusive que tais histórias até merecem um relato à parte, como forma de honrar essas almas que se doam pelo próximo. Esse saber tão sagrado, passado de geração em geração através da oralidade, que infelizmente parece estar entrando em extinção. Mas vamos aos fatos. Minha mãe conta que o meu pai sempre teve um sono bastante agitado. Por diversas vezes gritava dormindo e em total desespero. De forma desconexa, proferia as seguintes palavras ou frases. Sai daqui, filha da... Demônio! Some! Some! Caipora! Vai embora! Desgraçada! Essas coisas. Eram sempre palavrões, xingamentos desse nível para baixo. E não temos o costume de proferir tais palavras. Exceto um FDP vez ou outra, né? Que acaba escapando sempre. Pois acreditamos que esses termos trazem consigo energias ruins. Minha mãe o acordava depois de muito esforço e ele parecia exaurido, sem entender nada, dizendo não se lembrar do sonho. Algumas vezes, enquanto morava com eles, faz quase 15 anos que eu não moro mais, eu fui testemunha de tais pesadelos e as palavras eram quase sempre as mesmas, assim como seu aparente medo. Há uns 4 ou 5 anos, os meus pais foram levar minhas crianças para serem benzidas por uma senhora indicada por alguém. Apesar do meu pai dirigir, o meu marido, que não acredita em nada de sobrenatural e acho que pouco do espiritual também, ele ofereceu para levá-los, já que não conheciam muito bem o endereço em questão. Apesar do meu pai dirigir, o meu marido ofereceu para levá-los, já que eles não conheciam muito bem o endereço em questão. Ok. Minha mãe me contou, após algum tempo, o que houve nesse dia. E narrou tal fato na frente do meu pai e do meu marido, que aqui vou chamar de Lucas. E ambos assentiram como sendo verdade. Segue o relato. Dona Maria, a benzedeira, era uma senhora humilde. Recebeu-os em sua pequena casa, benzeu as crianças e assim que terminou, olhou em direção ao meu pai e meu marido, que estavam muito próximos um do outro. Disse então Dona Maria: Seu Lucas, pode vir mais perto de mim? Meu marido assentiu e então a doce Dona Maria levantou a voz com autoridade, olhando para o meu pai e disse: Você sai daqui, vai para o seu lugar, não pertence mais a esse mundo. O que você quer com esse homem? Por que você está importunando? Olha, você pode imaginar, Ana, que todos os presentes ali ficaram no mínimo surpresos com tais palavras. E talvez por isso não se recordem o que mais foi dito ali. Porém, Dona Maria fez algumas orações e após isso disse ao meu pai: Filho, tinha uma mulher ao seu lado. Assim que você chegou, ela entrou também. Mas como seu Lucas estava ao lado do C, não consegui ter certeza em qual dos dois ela estava encostada. Mas era no senhor. E ela não queria ir não, tá? Tava com raiva. Dona Maria descreveu a mulher fantasma
E como uma das características, disse que a mesma usava uma espécie de lenço ou turbante sobre os cabelos. Era negra e relativamente jovem. Também disse que era coisa antiga, mas dessa vida aqui. Meu pai disse não saber quem era. Desse dia em diante, minha mãe disse que o meu pai nunca mais teve pesadelos, nem falou aqueles palavrões dormindo ou se debateu na cama durante o sono. Também, após esse dia, meu pai passou a ir com frequência na casa da Dona Maria, a quem sempre levava um pão, bolo, carne, e assim o fez até o desencarne da mesma. Sim, infelizmente, Dona Maria partiu e não tive a oportunidade de conhecê-la. Meu pai sempre ajudou as pessoas e Dona Maria era humilde. Nada estranho ele levar mantimentos vez ou outra a ela, mas algo me fez questioná-lo sobre a tal mulher fantasma. E ele admitiu saber sim quem era. Disse que a descrição lembrava muito uma pessoa que conheceu quando morava no sítio, que ele era jovem, que ela gostava dele e na época, salvo engano, era casada. E ele sabia também que a mesma já havia desencarnado há décadas. Meu pai sempre foi um homem muito bonito e namorador. Partiu inúmeros corações, segundo contam aqueles que conviveram com ele e o próprio. Hoje, com 80 anos, afirma com orgulho tais feitos. Mas, Ana, enquanto ele contava brevemente sobre essa mulher fantasma aí, eu notei algo em seu olhar. Senti um tremular em sua voz e posso lhe afirmar que não sei o que ele esconde, mas ele esconde. Não sei o que houve entre ambos ou o que fez meu pai para que tal espírito ficasse por tantos anos obsediando ele. Mas algo muito sério ou muito forte aconteceu entre o meu pai e essa mulher enquanto ela estava encarnada. Espero que esse espírito esteja bem, tenha encontrado a luz e que o meu pai tenha resolvido essa dívida com ela, seja esse débito de quem for. Interessante, né? E faz sentido isso sim. Agora, o relato 2, que pode ter conexão com o primeiro, tá? Também nomes e tudo trocado, tá? Tudo fictício aqui, os nomes. E este é o seguinte: trouxe comigo um espírito vingativo? Esse relato é algo que me inquieta vez ou outra, por não ter certeza e principalmente por não duvidar. Em meados de 2015, uma amiga, sabendo de diversos problemas que eu estava enfrentando e dos questionamentos que permeavam a minha vida, me conduziu até uma senhora sensitiva, Dona Marieta, que, segundo ela, tinha sido extremamente assertiva em sua vida e de outras pessoas que já haviam se consultado com ela. Fui. Ela residia em uma boa casa, em um bom bairro, e o valor do atendimento era ínfimo, dentro das minhas possibilidades financeiras. Dona Marieta era uma mulher bem vestida, bem instruída, inteligente e, na época, adoentada, mas firme e forte. Disse-me que o dinheiro da consulta era doado a uma ONG. Contou um pouco sobre sua vida e senti verdade naquela mulher, além de muita admiração. Fomos a uma sala nos fundos da sua residência, na qual havia uma mesa, 2 cadeiras, um copo com água e nada mais. Ela falou que era um guia espiritual, que a acompanhava desde criança, quem lhe conduzia durante o atendimento, e ao sairmos da sala, ela jogaria na pia a água do copo, pois as energias densas da consulta seriam puxadas para o referido líquido. A senhora me falou muita coisa e eu juro, de quase nada eu me lembro. E olha que eu tenho excelente memória. Descreveu uma determinada pessoa que fez parte da minha vida, aqui o chamarei de Pedro, e na época era um dos motivos de minhas angústias. Ana, ela descreveu gestos do Pedro, como a forma que ele tamborilava os dedos na mesa, como evitava conflitos.
Enfim, como afirmei acima, me recordo pouco da íntegra de suas palavras. Disse também que ele gostava muito de mim. Entretanto, não era tão confiável nem seu sentimento tão abnegado como eu queria acreditar. Porém, meu marido, sim, Ana, apesar do casamento estar em frangalhos, eu ainda era casada legalmente com outro. Meu marido tinha por mim um amor incondicional e que sofria demais com tudo o que estava acontecendo. Não entrarei em detalhes desnecessários, mas posso afirmar que ela realmente estava certa sobre ambos, principalmente sobre Pedro, e isso os anos me mostraram. Mas vamos ao sobrenatural. Dona Marieta, após certo silêncio e com expressão séria, disse-me que um espírito feminino me acompanha e que sente ódio, rancor, quer vingança e é de outra vida. Segundo seu guia, eu segui em frente, reencarnei, mas esse espírito continua atormentado pela raiva que sente de mim e seu propósito é que eu volte para o plano espiritual para poder se vingar ou algo do tipo. Cadê? Me perdi. Tá. Eu fiquei em choque. Ana, Dona Marieta me disse muita coisa, mas por algum motivo que desconheço, eu mandei quase tudo para o meu subconsciente e pouco me lembro. Fui muito impactada por esse atendimento. Eu lembro de chegar à minha casa, deitar e ficar por dias de cama, chorosa, triste, sem vontade de fazer nada. A única pessoa para quem contei tudo o que ouvi foi para o Pedro, que tentou me acalmar e colocou até um apelido na Dona Marieta, que deixarei de mencionar aqui, pois faz analogia com seu nome real e ainda sorrio quando me recordo, porque foi uma boa sacada, digamos assim. Achei produtiva a consulta. Não? Hã? Ah, não, peraí. Eu que tô... Aqui, ó. Ela diz assim, achei produtiva a consulta? Não. Não naquele momento, pois choques de realidade tendem a nos impactar demais quando o nosso mental e espiritual não estão preparados. Hoje sei que seria diferente. Esqueci-me de Dona Marieta e suas palavras. Passou. Tempos depois comecei a ter pensamentos de morte, enquanto dirigia sozinha na estrada. Ouvia uma voz na minha mente dizer coisas do tipo, jogue o carro contra o caminhão, ninguém vai se ferir, só você. Ou ainda, tome todo o remédio, vai ser indolor, você só vai dormir. Eu preciso ressaltar aqui que por 3 vezes eu cochilei no volante e durante o dia, acordando com solavancos do acostamento da pista. Bom, comecei a ter ações violentas com pessoas da família, a ponto de partir para cima com faca e tudo. Com uma força sobrenatural que mesmo meu primo, um jovem forte e malhado, demorou em me desarmar, digamos assim. E só parei de lutar com ele quando os meus filhos, então dormindo, acordaram e chorando pediram para eu parar. Gente, não era eu ali. Apesar de estar consciente, eu sentia um ódio mortal. Sei que baixei a guarda ante todas as coisas que estavam acontecendo em minha vida pessoal, familiar, profissional, apesar de estar sempre sorrindo em público e cumprindo com as minhas obrigações. Era uma batalha entre eu e algo que eu não via, e pior é que não tinha consciência disso. Passei a beber diariamente. Estava uma verdadeira alcoólatra. Problema esse que tenho tanto na família paterna quanto na família materna, o alcoolismo. Me tornei violenta, relapsa com as crianças e com a minha saúde. Recordei-me então de Dona Marieta e da minha inimiga espiritual que ela disse. Lembrei que ainda criança eu tinha uma amiga imaginária chamada Maria, que nunca cheguei a ver, mas eu conversava. E ela me contava coisas que crianças da minha idade não deveriam saber. Que ainda na infância tinha atitudes... ela me contava, é isso? Essa amiga imaginária, Maria,
me contava coisas que crianças da minha idade não deveriam saber. Que ainda na infância tinha atitudes sexualizadas e sádicas também. Mas também era boa, empática, me preocupava mais com algumas pessoas do que comigo. Enfim, eu era dual desde a tenra idade e aventei a possibilidade de ter algum problema psiquiátrico. Entendi, acho que ela conversava, mas ela não via. Ela conversava com essa outra menina imaginária que contava essas coisas para ela. E é isso, aí ela começou a achar que ela estava com algum problema psiquiátrico. Relembrei de tia Dulce, irmã mais velha do meu pai, que faleceu aos 90 anos, com quem tive sempre uma relação próxima. Ela me dizia que nasci com um véu sobre a cabeça, que eu era muito protegida e tinha o sexto sentido ativo desde minha chegada ao mundo. Nunca consegui entender o que era esse véu, mas ela disse que eu estava aberta para o bem e para o mal e seria melhor naquilo que decidisse, ser boa ou ser ruim. Minha família tem karmas e muita história com o sobrenatural, mas isso fica para outro relato. Hoje, poucos anos depois dessas loucuras, tenho consciência das minhas batalhas espirituais e acredito sim que há algo ruim comigo, que me instiga ao mal, mas sei que também há muita proteção, muita luz sobre mim e meu anjo da guarda e o meu guia espiritual não me deixam nunca. Dizem que temos conosco um anjo bom e um ruim, sendo que vencerá aquele que alimentarmos. Minha luta é para alimentar o anjo bom, e acreditem, assombrados, é uma luta diária. Admito que quando enfraqueço, sinto receio de machucar alguém de forma irremediável. Eu tenho medo de mim, mas tento não deixar que isso me domine. Certa madrugada, eu experienciei literalmente a morte me espreitando. Senti uma dor sobrenatural na nuca. O corpo todo gelar e a sombra escura no quarto me observando, como um abutre aguardando a presa doente dar o último suspiro. Também já tive minha vida salva por milagres e por isso sei que tenho missões a cumprir nesse plano antes de partir. Não tenho medo da Dona Morte, mas antes da minha partida eu gostaria de ajudar esse espírito que parece me acompanhar com ódio. E ficam as perguntas. Por que o meu pai e eu temos ou tivemos esses obsessores? Seria por isso que tanto ele quanto eu tivemos ou temos essa dualidade na personalidade? Pois não citei no relato do meu pai, mas ele também tinha esses ataques de fúria que eu já tive. Tentar ferir outra pessoa, por exemplo. Ele também já teve problemas com álcool e também já foi salvo da morte por diversas vezes. Ambos somos capazes de dar nossas vidas pelo outro, mas também temos ou tivemos esse furor de morte contra outras pessoas, inclusive do próprio sangue. Nós dois acreditamos pia e instintivamente no sobrenatural, no bem e no mal. Aliás, nossas personalidades são assustadoramente parecidas em tudo e nossa conexão muito forte. Será, assombrados, que esse espírito que me odeia tem conexão com o espírito que acompanhava o meu pai? São conjecturas. Mas fica meu sincero relato, inclusive das atitudes das quais não me orgulho. Como exemplo a todos, não baixem suas vibrações. Quando perceberem que isso está acontecendo, recolham-se, orem, ouçam um mantra, meditem. Paz e bem a todos. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada. Vale muito essa dica aqui. Ouçam um mantra, meditem ou até ouçam uma música alegre que vocês gostam. Isso já pode ajudar a mudar ali a sua vibração para algo mais positivo, né? E sim, eu acho que muitos de nós, se não todos, temos essa luta com o bem e o mal, o bom e o ruim dentro de nós, né? Porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal,
Se bem que tem gente que parece que é totalmente mal mesmo. Mas, né? Mas são lutas. E é aquilo lá. Quem que você vai alimentar? Quem que você vai deixar crescer? O bem ou o mal dentro de você? Muito interessante. Deixem seus comentários, tá? Sempre com respeito, por favor. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Os ETs cabeça de formiga. Já ouviram falar nessa espécie? Eu já. Tem os cabeça de formiga ou aqueles também que parecem os louva-a-Deus. Então, esse estilo aí de... Na verdade, aquela cabeça com aquele zoião também, né? Assim. Vamos lá. Olá, Aninha maravilhosa. Sou a fulanita e antes de ir para o relato, preciso dizer que comecei a acompanhar o canal em 2015, numa época muito difícil para mim. Apesar do tema, o canal foi uma alegria porque vocês são uns queridos e tratam o assunto de um jeito leve e com respeito. Então nunca mais eu larguei. Em 2015, havia poucos relatos, então consegui maratonar tudo e foi assim até 2019. No final de 2019 eu também não estava bem, acabei perdendo vários meses de relatos, mas como eu já tinha assistido todos, para não perder a tradição de fã que zerou os relatos, resolvi continuar de onde eu parei e passei 2020 inteiro com 3 meses de atraso. Agora, em 2021, consegui vencer e chegar nos relatos recentes, ufa! E para comemorar, resolvi enviar o meu próprio relato. Que legal! Muito obrigada. Na verdade, isso aconteceu com meu bisavô, que nos deixou no ano em que eu nasci, 1995. Ele contou essa história para minha mãe, que contou para mim, e agora vou compartilhar com vocês. O relato não tem nomes. Eu não sei dizer se esse relato aconteceu no interior do Amapá ou de outro estado do norte do Brasil. Numa época em que o meu bisavô era jovem, ou seja, provavelmente nem sonhavam com esses assuntos de extraterrestres e discos voadores, sabe? Era tempo de lua nova, noites perfeitas para caçar. Sem lua? Caçar sem lua nova é escuro, não tem lua. Era a noite perfeita para caçar. Tá, né? Às vezes. É que eu só penso assim, noite boa é aquela que tem lua, porque aí você pode enxergar tudo, mas às vezes para caçar não é bom. Então meu bisavô queria muito caçar aquela noite, mas seus amigos não quiseram ir. Teimoso, ele foi sozinho mesmo. Chegou num local onde tinha uma árvore bem alta e lá ele amarrou sua rede, pendurou sua lamparina. Ele ficava lá do alto com a espingarda esperando algum animal aparecer. Esperou vários minutos até que sua lamparina caiu do galho e apagou. Então ele teve que descer para pegar a lamparina de volta. Quando ele desceu da árvore, acabou vendo brilhos dentro da mata. Ele se aproximou, achando que seus amigos tinham mudado de ideia e resolveram se juntar a ele. Só que à medida em que as luzes se aproximavam, ele começou a escutar um barulho estranho, que ele não sabia identificar se era um barulho de animal ou de gente, porque eles pareciam conversar entre si. Confuso e vendo que podia ser uma família de animais selvagens, achou melhor subir na árvore de novo e esperar. Dessa vez, sem ligar a lamparina, ficou esperando os bichos saírem da mata. Só que o que saiu de lá não foi nenhum animal que ele conhecia, e sim 3 seres com corpo humanoide e cabeça de formiga. Os brilhos que ele viu na mata, na verdade, eram os olhos deles, grandes e negros que refletiam a luz da lua. Então não era lua nova, tá? Provavelmente era lua crescente ou cheia, né? Crescente para cheia, alguma coisa assim, porque na lua nova não tem lua no céu. Então talvez lua cheia. Então, nossa, o olho deles refletia a lua e aí brilhava. Grandes olhos negros que refletiam a luz da lua, ou às vezes é o que ele achou, que era o reflexo da luz da lua, mas às vezes não era não. Eles saíram da mata e pararam debaixo das árvores. Não, pararam debaixo da árvore em que meu bisavô estava.
conversaram um pouco naquele idioma grunhido, estranho, sei lá, e entraram em outro matagal. Meu bisavô viu tudo de cima da árvore e ficou paralisado de medo. Passou a noite sem dormir e só saiu dali quando o sol apareceu. Minha mãe diz que ele contou essa história para ela mais de uma vez, sem nunca mudar nada, e eu acredito nele. Afinal, quando meu bisavô era novinho e no interior, não tinha como ter ouvidos, não tinha como ele ter escutado a respeito de casos ufológicos para inventar uma história dessa, sabe? Se fosse inventar, seria um caso de saci, de mula sem cabeça, essas entidades conhecidas no interior. Mas ele viu os homens com cabeça de formiga. Acredito que eram extraterrestres, sim, e ele relacionou com algo que ele conhecia, né? Com aquela cabeça de formiga. E se pararmos para pensar, a cabeça daquelas formigas gigantes, sabe? Saúva, acho, aqueles formigão, lembra o que hoje em dia conhecemos como Greys. Eu fico me perguntando se os bichos viram ele. Eu acho que sim, mas como tinham outros objetivos, ignoraram e seguiram seu caminho. Ainda bem. Já pensou se o meu bisavô tivesse sido abduzido e isso levasse gerações, igual em outros relatos? Capaz de eu estar nessa leva, né? Então, esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Deixem o like e comentem com respeito. Isso aí. Te adoro, Ana. Beijo pra você e sua família linda. Espero conhecê-los pessoalmente algum dia. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, eu também penso assim, como que eles conheceriam o caso, né? No caso, esses homens formigas, a não ser que eles tivessem algum livretinho, que nem minha avó tinha, uns almanac, uns cordel, sei lá, que falasse a respeito do povo formiga, né? Porque tem um lance disso daqui. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Povo formiga. Formiga. Isso, eu sabia que eu tinha escutado falar em algum lugar, alienígenas do passado. Deve ser isso aqui, ó. Não deve ser no Alienígenas do Passado, não é? A lenda do povo formiga da tribo Hopi, é isso? Por quê? Porque tinha esse tipo de rosto, né? Rosto de cabecinha de formiga com o zoião.